Seu pai morrendo aperta sua mão com força naquele quarto de hospital estéril, a voz rouca implorando para que ele proteja sua mãe, Azusa, e sua irmã. Essa promessa desesperada ecoa em meio a memórias mais quentes. Sua mãe lhe entregando uma marmita, sua irmãzinha lhe oferecendo um pirulito. Mas a realidade se despedaça quando um sapato engraxado esmaga seu almoço no chão da escola. Risos de deboche o cercam enquanto ele protege uma garota trêmula. Chutes e socos caem sobre ele. O sangue expira. O valentão zomba, dizendo que ele é fraco demais para bancar o herói. Mas Shuichi se recusa a desistir. Então, numa noite chuvosa, 2 faróis cortam a escuridão. Shuichi congela quando um caminhão enorme avança em sua direção. O impacto o lança pelo ar. O sangue se acumula debaixo dele, misturando-se com a água da chuva. Luzes azuis suaves, parecidas com borboletas espectrais, dançam ao redor de seu corpo quebrado. Enquanto sua visão se apaga, um desejo poderoso cria raízes. Se houver uma próxima vida, ele quer ter força para proteger aqueles de quem gosta. A perspectiva se afasta, sobrevoando a cidade moderna até que as nuvens cinzentas se abrem, revelando um novo mundo, o continente mágico de Arcanas. Em uma grande catedral, uma multidão enorme se reúne diante de uma estátua de anjo imponente. Um sacerdote de cabelos prateados anuncia a cerimônia anual da bênção divina. Crianças com menos de 6 anos devem oferecer sua posse mais preciosa aos deuses. Se for aceito, um mensageiro espiritual desce, desbloqueando habilidades mágicas. Um menino plebeu pergunta à mãe se doces serão suficientes, mas ela explica que os deuses preferem joias caras. Sussurros se espalham enquanto a família Ryan se aproxima. Rotrian apostou toda a sua fortuna neste momento. Julia caminha até o altar, liberando a faixa Coroa do Trovão. O círculo mágico se acende, raios azuis crepitam ao redor de seu pequeno corpo. Os observadores assistem em silêncio atônito, reconhecendo a bênção de Kahai, o deus do trovão, com aptidão de nível 7, não vista há mais de uma década. O pai murmura sobre o segundo filho. Lucas se aproxima carregando um estojo pesado, revelando uma enorme espada de obsidiana com rachaduras brilhantes. O calor invade a sala. Atrás de Lucas, a áurea manifesta um avatar flamejante e aterrorizante, Vulcanes, o deus do fogo. Ele ergue a lâmina, faz um sinal de positivo para a irmã e então sobe na plataforma. Quando a lâmina toca o chão rúnico, a reação é violenta. O círculo mágico brilha em um vermelho profundo. Lá fora, o dia claro se transforma em nuvens escuras e uma névoa apocalíptica avermelhada. O pai enxuga o suor, se perguntando se isso anuncia o lendário nível 9. Um pilar de fogo ofuscante rompe, envolvendo Lucas. As chamas queimam o tecido. Sua expressão se transforma em agonia. Ele se debate e grita. O pilar desaparece instantaneamente. Lucas cai para trás, o corpo envolto em chamas azuis fantasmagóricas que tremeluzem e se apagam. Ele bate no mármore frio enquanto sua irmã deixa o pirulito cair. A menina treme, observando o irmão deitado, imóvel. A família desce correndo, gritando. O pai implora para que o filho acorde enquanto a mãe puxa Lucas para seus braços. O sacerdote dá o diagnóstico devastador. O progenitor da magia rejeitou Lucas Ryan. Em um reino de obsidiana irregular e magma fluindo, o deus do fogo está furioso. Ele se ofende por terem oferecido uma arma que quase o matou uma vez. Ele para, sentindo que uma alma de outro mundo entrou no corpo vazio. Ele pensa em queimar esse intruso, mas a arrogância prevalece. Ele despreza a ressurreição, achando-a trivial. A magia crepita ao redor de Lucas. Seus olhos se abrem de repente, revelando o íris brilhando com uma luz penetrante. Bem acima das nuvens, um homem musculoso de longos cabelos vermelhos medita, seus olhos abertos e brilhando com a mesma luminescência. Marte se levanta, pisa com força e o céu se parte como vidro. Ele avança com passos firmes, desafiando o poder que governa o mundo. O tecido do universo se rasga e um horror cósmico colossal, cheio de olhos, desce. Marte mergulha no abismo, seu corpo envolto em uma aura dourada e carmesim. Ele lança o punho à frente. Um feixe dourado e ofuscante explode através da cabeça da criatura, atravessando o espaço. Um pequeno espírito alado voa freneticamente em seu caminho, gaguejando que seu antigo parceiro foi destruído. O espírito mostra um golem de magma causando destruição, explicando que, enquanto as artes marciais reinavam há 1000 anos, agora a magia tomou conta. Marte faz uma careta, ofendido pelo fato de uma divindade que ele poderia ter derrotado com um único golpe, agora ser reverenciada. O espírito o repreende, apontando que esse desequilíbrio é resultado de sua obsessão por treinar em vez de ensinar. Uma chama se acende na palma da mão de Marte. Ele admite que tem o dever de passar a arte para as futuras gerações. Ele caminha em direção a uma luz branca brilhante, reconhecendo que até mesmo ele precisa sempre buscar avançar. Em um quarto modesto, um garoto com a cabeça enfaixada começa a acordar. Sua visão se enche de rostos espectrais do deus marcial de cabelos vermelhos.
Marte brada seu nome e declara a intenção de conceder uma bênção. Um feixe dourado desce e o atinge na testa. A cabeça do garoto se joga para trás e seu olho esquerdo brilha com poder divino. Lucas se senta, ofegante. A confusão se transforma em pavor existencial enquanto ele encara mãos pálidas e desconhecidas. Sua última lembrança clara: faróis ofuscantes, o impacto esmagador de um caminhão e a chuva fria se misturando ao seu sangue. Sua vida terminou naquela rua. Uma dor de cabeça lancinante o atinge. Memórias estranhas invadem sua consciência. Lances de uma vida diferente. Uma mansão opulenta, reuniões da nobreza, pessoas olhando para ele com pena. Um nome ecoa: Lucas Ryan. Informações o sobrecarregam, fundindo duas identidades. Quando a dor diminui, um sorriso amargo surge em seus lábios. Ele foi reencarnado em um mundo de magia, mas como uma criança rotulada como abandonada pelos deuses. Em uma sociedade que valoriza a aptidão mágica acima de tudo, ser impotente é uma morte social. Ele olha para as próprias mãos, que agora brilham com uma tênue aura dourada. Seus pensamentos vagam para sua vida anterior, torcendo para que sua mãe e Azusa estejam vivendo confortavelmente. Assim que ele se afunda na melancolia, um objeto cai no chão. Um pirulito rosa rola pelo assoalho, deixado cair por uma pequena mão trêmula. Parada na porta está uma garotinha de cabelos loiros e grandes olhos azuis marejado. Ela encara em descrença, o lábio tremendo enquanto solta entre soluços um chamado pelo irmão mais velho. Antes que Lucas possa reagir, ela atravessa o quarto correndo, lágrimas escorrendo pelas bochechas coradas e se joga na cama. Ela enterra o rosto no peito dele, chorando descontroladamente. Entre soluços, ela confessa que ouviu os criados dizendo que ele nunca mais acordaria. Lucas coloca a mão na cabeça dela, acariciando seus cabelos. As memórias identificam a garota como Júlia, sua irmã mais nova. Enquanto a tranquiliza, dizendo que tá bem, ele não consegue deixar de ver a semelhança com Azusa. Uma nova determinação se instala em seu peito. Já que recebeu essa segunda chance, seu propósito será simples: proteger o que lhe é precioso. Ele olha para a janela, onde a luz do sol banha uma flor amarela e um vaso. Se tornar um deus marcial for o que for preciso para manter Júlia segura, ele vai aceitar esse destino. 9 anos antes de tudo ir por água abaixo, havia um altar de pedra sob uma estátua gigante de um anjo. O lugar inteiro tinha uma vibe pacífica, quase sagrada. Então sangue começou a escorrer dos olhos da estátua como lágrimas, inundando o chão como enorme poça carmesim. Uma mulher de cabelos pretos como a noite surgiu daquele lago de sangue, pele pálida, uma espécie de marca de serpente brilhante queimando em seu peito. Com um sorriso de quem já sabia que tinha vencido, ela lambeu o sangue dos dedos e anunciou que, com seu maior inimigo finalmente morto ou fugido, não importava qual, aquele mundo agora pertencia a eles. Avançando 9 anos no tempo, a mansão da família Ryan parecia muito mais tranquila. Lucas, um cara tranquilo de cabelo escuro bagunçado, enxugava o suor da testa quando foi surpreendido. Uma enorme videira coberta de espinhos surgiu do nada, enrolou-se em sua cintura e o puxou do chão sem cerimônia. Lucas apenas olhou para baixo com a expressão mais indiferente que você já viu. Por trás de tudo estava Jeremy Ryan, o quarto filho da família, meio irmão de Lucas, parado ali com suas vestes elegantes e um cajado cravejado de joias, com um sorriso de desprezo como se fosse dono do lugar. Para Jeremy, Lucas não passava de um inútil sem poderes que os deuses haviam descartado. Ele apertou ainda mais aquelas vinhas amaldiçoadas de glicínia, até começarem a estalar contra as costelas de Lucas. Depois se aproximou, ameaçando acabar com ele de vez. Lucas bocejou e disse para ele soltar, a menos que quisesse levar um choque. Jeremy riu, e então o céu ficou preto. Um raio roxo desceu gritando e acertou Jeremy bem no rosto, lançando para longe em uma nuvem de fumaça e cinzas. Julia entrou pelo pátio, seu cajado rosa ainda faiscando com a energia da tempestade, bochechas infladas, avisando que da próxima vez não iria pegar leve. Com o movimento do cajado, as vinhas simplesmente viraram pó. Lucas saiu, calmo como sempre, deu um tapinha na cabeça da irmãzinha e olhou para Jeremy, que tremia no chão com um sorriso de canto. Jeremy saiu correndo, gritando uma ameaça fraca. E Lucas comentou baixinho que, se o garoto estava correndo tão rápido, é porque Julia tinha pegado leve com ele. Ela perguntou por que ele nunca revidava. Ele lembrou a ela, com um sorriso discreto, do segredo deles. A verdadeira força dele não era para todo mundo ver. Aqueles 9 anos não foram em vão. Quando Lucas acordou pela primeira vez nesse corpo, seu pai, Holt, entrou tão abalado que a bengala escorregou da mão dele antes que ele corresse e puxasse Lucas para um abraço apertado. Lucas esperava ser expulso. Em vez disso, encontrou um pai que colocava sua segurança acima de tudo. Uma das cartas de Holt acabou levando Lucas a alguns textos antigos de artes marciais escondidos na biblioteca da família. E naquela noite, esgueirando-se pelos corredores escuros apenas com uma vela, Lucas fez sua escolha. Os funcionários perceberam que ele sumia por horas todos os dias.
Alguns fofocavam que ele seria exilado por não ter magia, outros só ficavam assustados com os estranhos tremores que sacudiam a casa. Ninguém imaginava a verdade. Debaixo do próprio quarto, Lucas passou 6 meses cavando a terra com as próprias mãos, escavando todo esse complexo subterrâneo, área de estudos, depósito, suporte de armas, campo de treinamento, até um banheiro. Com o passar dos anos, aquele buraco rústico virou um dojo particular de verdade. Ele passou 3 anos mergulhado em um banho medicinal roxo brilhante, seguindo as artes de fortalecimento do caos, com seus ossos e músculos sendo remodelados para algo além do humano. Quando finalmente saiu de lá, nem ataques mágicos de 5º nível conseguiam arranhar ele. Depois veio o treinamento ofensivo. Ele passou de arma em arma naquele salão escuro, lâmina cortando arcos de luz amarela e azul, ponta de lança brilhando dourada enquanto ele praticava o relâmpago veloz que perfura as nuvens, até o boneco de treino explodir em lascas. A maioria dos artistas marciais bate nesse muro difícil que só quebra com algum raro momento de iluminação. Lucas se aproximou daquela enorme coluna reforçada, fechou os olhos e deu um soco. Ela se desintegrou. Punho explosivo do Berserker, 5º nível. Nenhuma barreira para ele, só progresso suave, como se algum deus marcial estivesse olhando por cima do ombro enquanto ele dominava o corte rápido, a espada quebra a armadura e a palma que cobre o mar. Quando deu 6 horas, Lucas vestiu um casaco escuro elegante e foi pro refeitório. Toda a família Ryan já estava lá. Holt, de cabelos prateados e sério na cabeceira da mesa, foi direito ao assunto. A escola de magia Allen estava abrindo um departamento de artes marciais, e ele já tinha enviado a inscrição de Lucas. O exame de admissão seria na semana seguinte. O rosto de Jeremy se contorceu, mas Holt nem olhou para ele, então Julia levantou a mão. Ela também queria se inscrever, junto com o irmão. O pai lembrou a ela que ela tinha apenas 11 anos. Ela calmamente colocou um envelope vermelho lacrado com cera sobre a mesa, um convite pessoal da própria escola. Curso de elite sem limite de idade. Os olhos de Holt se arregalando. Ele disse algo sobre um grande mago surgindo do sangue deles, enquanto Julia apenas sorria radiante. Jeremy apertou o garfo até os nós dos dedos ficarem brancos. Dava para ver o ressentimento fervendo até que um suspiro agudo cortou o clima. Debaixo da mesa, uma mão enluvada de roxo beliscou sua perna com força suficiente para deixar marca. Sua mãe, Jéssica, se inclinou em sua direção com um sorriso gelado, dizendo para ele se acalmar. Ainda não há motivo para se preocupar, ela sussurrou. Afinal, quem sabe se Lucas sequer sobreviveria ao exame de admissão. Os olhos dela percorreram a mesa, afiados, predatórios, já tramando. Uma semana passa rápido e a manhã da partida chega. Na entrada principal da propriedade, a mãe de Lucas está ao lado do portão, ajeitando seu vestido azul. Ela diz para eles se cuidarem, prometendo visitar com um pudim favorito deles assim que estiverem acomodados. Antes de embarcarem, ela coloca um objeto dourado na palma da mão de Lucas, lembrando de não esquecer a moeda da sorte que o pai dele lhe deu. Apesar da peça antiga, data da dinastia Fortuna Marcial, que unificou o mundo há 10.000 anos, um tesouro que ela conseguiu depois de derrotar uma besta mágica. Lucas examina a moeda de perto. O ouro brilha sob a luz do sol, revelando entalhes intrincados. Na frente, há o perfil estoico do primeiro imperador, Marte, enquanto o verso exibe uma variedade de armas que ele já empunhou. Enquanto Lucas observa o rosto, uma realização o atinge. Os traços são inconfundíveis. O imperador Marte tem uma semelhança idêntica ao espírito musculoso que ele encontrou anteriormente. Sua mãe o instrui a manter a moeda sempre consigo como um amuleto de boa sorte. Lucas olha para a moeda e depois para sua mãe. Ele fecha os dedos em torno do metal frio, sentindo uma gratidão profunda. Ser abençoado com uma família tão amorosa em sua vida passada e agora na atual é uma raridade que ele não considera garantida. Júlia faz uma saudação firme, com as Marias Chiquinhas balançando enquanto ela grita que estão partindo. Lucas fica ereto ao lado dela e juntos embarcam na carruagem. Várias horas depois, o céu fica roxo escuro enquanto o sol se põe no horizonte. A carruagem para perto de um matagal denso. Eles montam um acampamento em uma clareira, o fogo crepitando enquanto Forden, o mordomo e guarda de confiança deles, cuida da comida assando. Ele informa que, partindo ao amanhecer, eles chegarão a Ducktown ao anoitecer do dia seguinte. Os olhos de Julia se arregalam de expectativa. Ela se inclina, perguntando se há algo interessante em Ducktown. Forden ri, explicando que a cidade é famosa pelo torneio anual de queimada mágica e também é conhecida como uma cidade gourmet, com cachorros quentes, pizza e peixe fresco. A descrição faz Julia sonhar acordada com comida flutuando, enquanto um fio de baba escapa de seus lábios. Lucas aponta a falta de compostura dela com um sorriso de canto. De repente, uma consciência aguda invade a mente de Lucas. A atmosfera descontraída desaparece instantaneamente. Uma sensação elétrica azul arrepia seus nervos, suas artes de temperamento do caos forçando seus sentidos a se expandirem muito além dos limites normais. Ele sente vibrações na terra. Ele anuncia seriamente: 12 cavalos e 13 pessoas vêm velozes a 2 quilômetros.
Forden olha confuso, sabe que há bandidos na região, mas duvida da ameaça. Os olhos de Lucas brilham em tom dourado. Ele sabe que não se trata de um alarme falso. Enquanto Julia mastiga alegremente o pão, alheio a tudo, Lucas permanece de pé. Ele faz avaliações rapidamente. 5 pessoas do lado deles, uma delas uma criança. Ele adverte o grupo e ordena que todos se posicionam. Forden hesita. A floresta permanece silenciosa aos seus ouvidos. Ele se pergunta o que o jovem mestre quer dizer, mas a urgência supera a dúvida. Ele saca seu florete e ordena que os guardas preparem as armas. Os guardas entram em ação imediatamente, assumindo posições defensivas. Momentos depois, o silêncio é rompido. O chão treme violentamente quando cavalos irrompem pela linha das árvores. O acampamento pacífico é cercado instantaneamente. O bandido líder, um homem com cicatrizes e um tapa-olho, puxa as rédeas fazendo seu cavalo empinar. Ele ri de forma maníaca, gritando que encontraram mais presas fáceis, gabando-se de como os nobres estão por toda a parte antes do exame de admissão. Os bandidos cercam a carruagem, olhares pesados de ganância. Um deles encara a jovem, comentando que ela renderia um bom preço. Outro observa o garoto, sugerindo que ele faria sucesso com uma clientela depravada. Forden avança, colocando-se entre a escória e seus protegidos. Ele saca sua rapieira, a voz baixa e ameaçadora ao perguntar se eles têm noção das consequências. O líder dos bandidos ignora a ameaça com uma risada. Ele dá uma ordem implacável para matar todos, exceto as 2 crianças. Os bandidos avançam, os cavalos levantando poeira. Um dos guardas investe com sua lança, mas o bandido desvia com um sorriso maníaco, revidando com uma lâmina curva. O caos se instala. Forden se move com graça treinada, aparando golpes, mas a quantidade de inimigos o faz recuar. Ele grita, ordenando que Lucas leve Lady Julia e fuja. Uma luz ofuscante repentina ilumina o campo de batalha. Fogo mágico consome um dos guardas, seus gritos abafados pelas chamas rugindo. O líder dos bandidos empunha um cajado que brilha com calor intenso, seu único olho brilhando vermelho com mana. A compostura de Forden se desfaz ao perceber que há um mago entre eles. Uma lâmina surge do seu ponto cego, cortando suas costas. O sangue espia. Forden cambaleia, gritando desesperadamente para o jovem mestre fugir. O líder dos bandidos, furioso por ter perdido um companheiro, aponta seu cajado brilhante para o velho, prometendo queimá-lo vivo. Apesar dos ferimentos graves, Forden aperta ainda mais o punho da espada. Uma tênue aura azul irrompe ao seu redor enquanto ele declara que protegerá as crianças, mesmo que isso lhe custe a vida. Lucas treme, avaliando tudo com uma mente fria e analítica. Forden, um mero artista marcial de nível 2, não tem chance contra o mago. Memórias invadem a mente de Lucas. Forden o carregando nos ombros, lendo para ele, oferecendo apenas bondade. Forden é família. Lucas cerra o punho. Ele não pode assistir sua família morrer só para preservar seu segredo. Ele se vira para Julia, instruindo-a a se esconder, com a expressão mudando para uma determinação endurecida. Forden cai de joelhos, suas forças falhando. Um bandido se ergue sobre ele, levantando a espada bem alto, pronto para dar o golpe final. Raios de luz dourada cortam o ar crepuscular com a velocidade de balas. Pequenos projéteis energizados atingem seus alvos com precisão letal. Os bandidos não têm chance de reagir. Pedras brilhantes atravessam crânios e peitos. Corpos desabam ao mesmo tempo. Escondido na folhagem, Lucas se agacha, com a mão brilhando em tom âmbar. Ele esmaga uma pedra que sobrou até virar pó, com uma expressão entediada. Sua habilidade de golpe de vendaval, aprimorada apenas jogando pedras em pássaros, tá absurdamente forte para essa situação. Lá embaixo, os inimigos restantes gritam exigindo saber quem tá massacrando eles. O líder dos bandidos percebe que seus subordinados foram eliminados instantaneamente. O pânico se transforma em fúria vingativa. Um círculo mágico carmesim se acende atrás dele. Ele decide que, se for cair, vai levar uma vida junto. Ele nia no mordomo idoso. Uma esfera massiva de fogo giratório rompe do cajado do líder, rugindo em direção ao servo indefeso. Forden fica paralisado, completamente sem energia. Ele observa o incêndio se aproximando com aceitação resignada, encontrando paz ao saber que alguém interveio para salvar o jovem mestre e a senhorita. Uma figura surge em um borrão entre o mordomo e as chamas. Lucas estende a mão, com a palma envolta em uma aura dourada. Ele segura a enorme bola de fogo como se fosse um objeto físico. Com um movimento rápido e decisivo, ele esmaga o feitiço. O fogo implode e desaparece, restando apenas fiapos de fumaça. O líder dos bandidos fica paralisado de choque, incapaz de compreender como um garoto anulou um feitiço de fogo de alto nível. O desespero toma conta. Ele aperta o cajado com mais força, preparando um contra-ataque, mas é lento demais. O olho de Lucas brilha com uma luz amarela intensa enquanto ele avança, declarando o fim da luta. Liberando o punho explosivo do Berserker, ele desfere um soco no peito do bandido.
Uma coluna ofuscante de luz dourada detona no impacto, sobrepujando as defesas e engolindo a parte superior do corpo do mago. O sangue espirra enquanto o bandido é lançado para trás com força tremenda, batendo no cavalo antes de rolar o chão. Lucas aterrissa suavemente, parecendo despreocupado. Forden corre para frente, perdendo totalmente a compostura. Ele questiona como um garoto tão jovem poderia matar instantaneamente um mago de alto nível. Lucas se vira com um sorriso charmoso e despreocupado, levantando 3 dedos enquanto brinca que aparentemente tem talento para as artes marciais. O mordomo se desfaz em um amontoado cômico e choroso de alívio. No entanto, o alívio é sufocado instantaneamente por uma súbita queda na pressão atmosférica. Uma aura roxa escura emana das sombras atrás deles. Forden paralisa, pressentindo que algo está errado. Da terra ensanguentada, raízes retorcidas de músculos e ossos irrompem, entrelaçando-se com uma velocidade nauseante. Uma abominação grotesca surge, formando um torso esquelético envolto em carne vermelha crua, seu único olho brilhando com uma luz púrpura malévola enquanto se ergue sobre eles. A mandíbula da criatura se desarticula, gritando ordens repetitivas para morrer. O jovem mantém sua posição, o casaco escuro esvoaçando na força do vendaval provocada pela intenção assassina do monstro. Sua mente dispara, não com medo por sua própria segurança, mas em pânico protetor por Julia, que está atrás dele. Ele precisa acabar com isso imediatamente. Ele se move com agilidade sobrenatural enquanto o monstro balança apêndices enormes em forma de foice. As lâminas de osso cortam o ar, errando por um tris, mas ele já está no ar. Ele gira no ar desviando de um segundo golpe, e então desce, desferindo um soco envolto em luz dourada diretamente no crânio da criatura. O impacto é visceral, rachando a placa óssea e enviando uma onda de choque de energia dourada que percorre toda a estrutura do monstro. Ele o espera. Aterrissando com graça, ele canaliza energia violeta para o punho cerrado, liberando uma rajada de força etérea sombria que se manifesta como correntes pesada. Os tentáculos arremessam a entidade contra o chão, prendendo seus membros apodrecidos contra a terra. Agora, imobilizada, a verdadeira natureza fica mais clara. Uma figura cadavérica, presa por ferro e maldade, lutando contra as amarras mágicas. Um sigilo roxo brilhante surge na têmpora da criatura, uma marca triangular de controle pulsando com poder necromântico. Os olhos de cores diferentes de Lucas se estreitam ao reconhecer o sinal da necromância manipulando os mortos. A criatura ruge, forçando-se contra suas amarras, rompendo a supressão e crescendo de tamanho, pairando sobre ele em 4 patas. Percebendo que força física simples é inútil contra um fantoche de carne, ele muda sua postura. Uma energia dourada começa a irradiar de todo o seu corpo, iluminando a floresta escura. A criatura avança, uma enorme mão roxa descendo para esmagá-lo, mas ele já está em movimento. Ele avança com ousadia para dentro da guarda da criatura, estendendo a palma aberta para encontrar o rosto do monstro. Ele libera a explosiva palma de abertura de Chi. Uma coluna ofuscante de luz dourada irrompe de sua mão, engolindo a criatura instantaneamente. A luz sagrada consome a carne até os ossos, obliterando tanto a magia negra quanto o receptáculo em uma torrente de poder purificador absoluto. À medida que o brilho dourado se dissipa, apenas a silhueta dispersa de fumaça negra permanece. A ameaça se foi. Lucas solta um suspiro pesado e desliza até sentar na grama. Antes que ele consiga recuperar totalmente o fôlego, Julia corre até ele, os cabelos loiros saltando enquanto ela o abraça com força. Ela sorri radiante, perguntando se ele derrotou os vilões, completamente alheia ao pesadelo que ele acabou de vaporizar. Ele sorri suavemente, retribuindo o abraço. O ar da noite permanece tenso. Lucas olha para cima, sentindo uma perturbação persistente na atmosfera. Ao lado dele, o cavalo se empina, os olhos arregalados de pânico. A garota de cabelos prateados está caída sobre o dorso do animal, ainda amarrada e tremendo. Bem longe dali, em um lugar sufocado pela escuridão e pelo cheiro metálico de ferro, cadáveres enrolados em amarras apertadas pendem do teto. Abaixo deles, uma mulher de chifres escuros e pele pálida se banha em uma poça de sangue grosso e carmesim. Ela gira um copo de líquido vermelho, os olhos semicerrados ao sentir uma ruptura em sua conexão mágica. Ela comenta em voz alta que o número 4 desapareceu. Ao emergir da piscina, com o líquido carmesim escorrendo pelo corpo, ela decide que investigar é secundário. Recuperar sua plena força continua sendo sua prioridade absoluta. De volta à floresta, o grupo se acomodou. Julia senta-se ao lado do prisioneiro resgatado e pergunta seu nome. A garota de cabelos prateados se apresenta como Mia Rasta. Lucas percebe o sobrenome. Isso desperta algo em sua memória. Ele se lembra de que tanto as famílias Rasta quanto Ryan são nobres de destaque que vivem perto de Dactown. Julia percebe a ligação imediatamente e pergunta com delicadeza a Mia por que os bandidos a atacaram com tanta brutalidade. Os olhos de Mia se abaixam, as lágrimas surgindo enquanto memórias traumáticas vêm à tona. Ela relata o horror. O ataque foi repentino e brutal.
Ela descreve como os bandidos atacaram a carruagem, a violência dominando os guardas um a um. Chamas tomaram conta da Voit. Ela se lembra de sua triada, que ficou corajosamente para protegê-la, apenas para sucumbir à crueldade dos bandidos. Os homens riam de forma maníaca enquanto o fogo se espalhava. Mia explica, entre lágrimas, que seus apelos foram inúteis. Declarar seu status nobre só pareceu aumentar a empolgação deles. Ela explica o verdadeiro motivo deles: sequestrar crianças nobres para algum propósito mais sombrio. Lucas dá um passo à frente, com uma expressão calma e firme. Ele interrompe o medo crescente dela com um simples fato frio. Aqueles homens já estão mortos. Não há mais nada a temer. Sua garantia direta corta o pânico. Mais tarde, o fogo crepita suavemente. Forden se aproxima de Lucas, oferecendo-lhe uma batata assada. Ele informa que Lady Mia e Lady Julia finalmente se recolheram para dormir. Lucas aceita a comida e faz um gesto para que Forden se sente. Eles ficam olhando para as chamas. Lucas pede avaliação de Forden sobre a história de Mia. Forden sugere que esses bandidos provavelmente são reincidentes, há algum tempo atacando sistematicamente crianças nobres. Lucas encara o fogo com expressão sombria, sua mente juntando as anomalias. Ele observa que aqueles não eram bandidos comuns. Eles usavam magia e possuíam uma habilidade grotesca de manipular os mortos. As sombras se aprofundam enquanto ele expõe sua conclusão. Há um demônio aterrorizante puxando as cordas por trás desses ataques. Forden assente gravemente, prometendo relatar o caso ao mestre imediatamente, e sugere entrar em contato com a família Rasta para coordenar uma resposta. No dia seguinte, a carruagem chega às imponentes muralhas de pedra de Decktown, uma fortaleza na fronteira do Império Carmina. Lucas anuncia o cancelamento abrupto dos planos de passeio. Pode ser que ainda haja cúmplices dos bandidos à espreita nesta cidade. Por questão de segurança, seria melhor ir direto para a escola de magia. Julia desaba para frente com um grande beiço, soltando um longo gemido de decepção. Ele se volta para Mia para explicar seu raciocínio, pedindo que ela entenda que isso é pro bem e a segurança de Julia. Mia fecha os olhos e assente graciosamente, concordando. Ao ver a decepção da irmãzinha, Lucas sorri gentilmente e oferece um meio termo. Ele promete comprar para ela o que quiser comer quando passarem por ali depois. O humor de Julia melhora instantaneamente e ela sorri radiante para ele. Mia observa a interação deles com um sorriso, comentando que eles se dão tão bem. Forden chama do banco do motorista dizendo que eles entraram na cidade. Lucas destranca as venezianas de madeira e as empurra para abrir. A luz do sol imediatamente invade o interior. Julia se debruça no parapeito, os olhos brilhando enquanto observa os imponentes prédios de pedra e a vida vibrante das ruas. A cidade está movimentada. Lucas explica que essa é a segunda maior cidade depois da capital imperial. Mia espreita, cativada pela energia da multidão. À medida que a carruagem diminui a velocidade perto das barracas do mercado, as cenas ficam mais vívidas. Um artista de rua de repente empurra um lanche assado com aparência de monstro na direção da janela, fazendo Julia soltar um grito. No entanto, seu medo logo é substituído pela fome ao passarem por padarias exibindo baguetes frescas e doces. Fiel à sua palavra, Lucas compra um saco cheio de pães. Julia mastiga feliz um donut, e Mia segura um doce com cobertura rosa, sorrindo suavemente. Mia segura seu colar, corando levemente enquanto olha para os irmãos, dizendo que está muito feliz por tê-los conhecido. A carruagem finalmente para. Forden anuncia que é até aqui que ele pode acompanhá-los. De pé diante da entrada imponente, Lucas ajusta a gola com confiança, garantindo a Forden que vai proteger Julia. Julia imediatamente envolve o braço dele com os seus, com um olhar determinado declarando que vai protegê-lo também. Ele ri e faz um carinho na cabeça dela. Forden os observa a partir com um sorriso divertido, comentando sobre ser protegido pela irmãzinha. Quando o mordomo se vira para ir embora, ele congela, arregalando os olhos. Ele acaba de se lembrar que Lady Maya já foi noiva do jovem mestre. Uma lembrança surge em sua mente de duas crianças pequenas brincando em um balanço, rindo juntas. Era algo comovente, mas ele se lembra de como tudo terminou rapidamente. Assim que foi revelado que o jovem mestre não tinha talento mágico e foi considerado abandonado pelos deuses, o noivado foi abruptamente desfeito. A escola de magia Allen se ergue como um imponente testemunho do poder arcano, com suas torres brancas perfurando o céu ao sul da cidade de Dac. Como uma das 3 instituições mais prestigiadas do Império Carmina, ela detém autoridade absoluta. Dentro dessas paredes, uma hierarquia rígida governa o corpo estudantil. Novos alunos precisam esperar um ano inteiro antes de enfrentar exames rigorosos que determinam seu caminho. Com base em afinidades inatas, os estudantes são separados em departamentos elementares, de terra, fogo, vento e água, ou alocados no enigmático departamento especial. Para a maioria, obter a qualificação de mago é uma jornada exaustiva de 6 anos,
mas os verdadeiramente excepcionais recebem o privilégio de pular essa espera, se formando sem o peso do tempo. Na movimentada praça, sob a imponente arquitetura da escola, Lucas caminha ao lado de Júlia, atravessando a multidão reunida. Ele comenta que é uma pena não terem conseguido fazer o exame de admissão com a Maia, explicando que ela saiu cedo de manhã com a família para garantir sua segurança. Júlia faz um leve biquinho, mas aceita a explicação, entendendo que a segurança vem em primeiro lugar. A praça está cheia de sussurros enquanto eles passam. Os curiosos murmuram, incrédulos ao ver Júlia, questionando como uma criança que parece ter no máximo 12 anos poderia ser uma candidata ao exame. Outros direcionam seus olhares para Lucas, notando a semelhança entre os irmãos. Sem se incomodar com os comentários, Júlia avista o destino deles e dispara à frente com energia juvenil, ansiosa para encontrar a mesa de recepção. Sua corrida é interrompida quando ela quase esbarra em uma mulher alta e composta, vestindo o distinto uniforme branco e dourado da liderança estudantil. Nina, a vice-presidente do conselho estudantil, ajusta os óculos e olha para baixo, observando a garota ofegante. Ela pergunta se Júlia seguiu o irmão escondido até o local, presumindo que a menina seja apenas uma acompanhante. Júlia imediatamente a corrige, estufando o peito e declarando que está ali para fazer a prova junto com o irmão. A expressão de Mina muda de ceticismo para surpresa enquanto ela consulta a prancheta em suas mãos. Seus olhos percorrem a lista até pararem numa entrada específica. Ela percebe que essa criança deve ser aquela para quem o curso de elite fez uma oferta especial. Sua postura suaviza instantaneamente, e ela se inclina um pouco para ficar na altura dos olhos de Julia, identificando-a como Julia da família Ryan. Julia pisca, surpresa que uma desconhecida saiba seu nome, enquanto Lucas fica alguns passos atrás, pensando que nem sequer foi notado pela vice-presidente. Nina se oferece para guiar Julia até a recepção com um tom profissional e acolhedor. No entanto, Julia para e aponta para Lucas, lembrando a vice-presidente que seu irmão também precisa se registrar. Nina fica paralisada, uma gota de suor se formando em sua têmpora ao perceber o que aconteceu. Ela admite que esqueceu completamente, os olhos indo rapidamente para Lucas enquanto relembra os detalhes da inscrição dele. Ela o identifica como Lucas Ryan e observa, com uma mistura de confusão e pena, que ele está prestando o exame para o departamento de artes marciais. O ar ao redor de Lucas parece escurecer enquanto o preconceito não dito do mundo mágico pesa sobre a conversa. Em sua mente, ele vê silhuetas sombrias e zombeteiras da comunidade dos magos, cujas risadas ecoam o sentimento de que um artista marcial em uma escola de magia não passa de uma piada. Ele sabe que eles se veem como nobres e superiores, menosprezando os combatentes físicos. Mas por trás de seu exterior calmo, Lucas guarda uma confiança fria e predatória. Vê os magos como fracos, frágeis, perto dos monstros que conheceu. Zomba pensando que, sem a bondade dos pais, não estaria ali. Nina rapidamente se recompõe, percebendo que falou alto demais o que pensava sobre o departamento de artes marciais. Ela se desculpa, uma expressão constrangida, limpando a garganta. Lucas, mantendo sua fachada educada, apenas sorri e diz para ela não se preocupar. Ele nota, com certo interesse, que ela é uma raridade naquela escola. Alguém que não enxerga totalmente através das lentes do preconceito. Aceitando a oferta dela para guiá-los, Lucas inclina levemente a cabeça. Juntos, o trio caminha em direção à enorme estrutura em forma de cúpula onde os exames os aguardam. Papéis voam pelo ar, guiados por faixas de mana azul, enquanto a membro do Conselho Estudantil de Óculos distribui os materiais necessários com uma graça eficiente. Ela instrui os recém-chegados a entregarem seus formulários de inscrição em troca de seus emblemas, explicando que a insígnia mágica contém seus números de candidato e deve ser usada para entrar no local. A estrutura do exame de admissão é rapidamente explicada. 3 etapas projetadas para medir todas as facetas da capacidade de um mago. Primeiro, a luz mágica para medir o potencial. Segundo, um teste de compatibilidade com espíritos para determinar a afinidade elemental. E por fim, um teste de combate contra bonecos para avaliar o poder destrutivo. Lucas levanta a mão para interromper. Ele pergunta se os candidatos das artes marciais precisam passar exatamente pelos mesmos procedimentos mágicos. A mulher ajusta os óculos e confirma que, para garantir a justiça, o processo permanece igual para todos os departamentos. Lucas aperta a mão enluvada com a expressão séria.